Fala, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre sincronismo de motor. Vou te explicar sobre correias dentadas, correntes de comando e também das correias Poli-V, aquelas de acessórios. Vem comigo que eu vou te mostrar com detalhes cada um separadamente e os cuidados que você precisa tomar. Bom, vamos começar falando das correias dentadas, né? Elas são as mais comuns que a gente encontra hoje no mercado, rodando por aí. E basicamente existem dois tipos de correias dentadas. Tem aquelas mais comuns que trabalham a seco dentro de uma capa seca, e para alguns motores mais modernos a gente tem numa proposta bem interessante as correias banhadas a óleo. Vamos começar explicando as correias dentadas comum e alguns cuidados que você precisa ter. Aqui a gente tem uma correia dentada comum, elas são bem semelhantes, mudando apenas o comprimento e em alguns casos aqui a banda de contato. Quais são os cuidados que você precisa ter? Basicamente, você precisa se atentar aos prazos de substituição, na verdade, do kit completo, né? O kit ele é composto pela correia, o tensor ou esticador e, para alguns casos, 1, 2 ou 3 rolamentos, guia ou roletes, enfim, como querer chamar. Mas quais são os dois prazos de validade? Existe o prazo por quilometragem ou por tempo. O por tempo ele é um pouquinho delicado, porque se a correia ela fica parada muito tempo num lugar, quando você bota ela para funcionar, ela pode se tornar quebradiça, ela pode ressecar. Então, para carros que ficam longos períodos de tempo parado, é bom encurtar esse tempo de manutenção, de substituição desse kit. Ou se estourou o prazo máximo também, por mais que tenha rodado pouco, é interessante substituir. E por quilometragem também. Aí, o que acontece? No manual técnico, manual do proprietário, você encontra informações para prazos de substituição de alguns componentes, inclusive do kit de sincronismo do motor. Para as peças originais, e ali que geralmente está no manual técnico, a gente encontra valores de aproximadamente 120 mil quilômetros. Mas precisa se atentar porque algumas marcas que a gente tem hoje aí no mercado que vendem kit de sincronismo, como por exemplo Gates, Daico e Continental, esse valor já cai bastante, já cai para torno de 50, 60 mil quilômetros. Alguns mecânicos sugerem até 40 mil. Então você precisa se atentar com qual correia você está, com qual kit, com qual marca. Se é uma original, a durabilidade é um pouquinho maior. Se são marcas de primeira linha, porém não originais, esse prazo ele cai bastante e você precisa tomar cuidado com isso. Bom, e vamos falar agora a respeito das correias dentadas banhadas a óleo. É um conceito bem novo, é um conceito interessante que a engenharia trouxe. Nesse novo conceito eles conseguiram diminuir o consumo de combustível, conseguiram aumentar a vida útil, conseguiram diminuir a deformação, o alongamento no final do ciclo desses componentes. Mas, além de você se atentar aos períodos de substituição do kit, como em caso de quilometragem ou por tempo, para esses motores você precisa tomar cuidado com a especificação do óleo que está sendo utilizado. Aqui no Brasil a gente está tendo bastante problema de desgaste prematuro nesses componentes, não por erro na peça, problema na peça, mas sim pela utilização do lubrificante incorreto. Lá no manual técnico você precisa se informar qual é o tipo de óleo, porque essas correias dentadas elas precisam de um lubrificante correto. Bom, e agora falando das correias Poli-V, correias de acessórios, tem diversos nomes. Elas são correias que não fazem parte do sincronismo do motor, mas também são correias. E elas geralmente tocam os periféricos que a gente chama, né, como por exemplo o alternador, compressor do ar-condicionado, em alguns carros direção hidráulica, né? Ou enfim, aí em outros motores de preparação tocam supercharger ou coisas do tipo. Quais são os cuidados que você precisa ter? Aqui também é orientado que se substitua em alguns prazos de quilometragem, mas isso aí não é tão seguido à risca. O jeito correto de você avaliar é a inspeção visual mesmo. Quando você for fazer algum tipo de manutenção, você já pede para estar verificando. Aqui a gente, por exemplo, a gente tem um caso bem interessante aqui, é uma correia 6PK. Geralmente quando a gente fala que está na hora de substituir, o código ele acaba sumindo. Nesse caso não sumiu, mas olha que interessante que está o outro lado dela, ela está toda rachada, toda quebradiça. Então não necessariamente que tem um nome ainda não é necessário trocar, você precisa fazer a inspeção manual.
que corresponde à inspeção manual? A gente consegue avaliar o tamanho do sulco, que é esse rasgo, em comparação com a parte mais alta, com a utilização da correia, esse aqui vai desgastando um pouco, a gente consegue ver comparando com uma nova. E a principal característica, quando ela fica ressecada, ela vai rachando. Então, inspeção manual, visual, você consegue ver se está na hora de trocar ou não. É um componente barato, mas pode te gerar um grande problema, pode te estragar uma viagem sua com a sua família se você deixar esse item sem substituir e acabar arrebentando na metade do caminho, você ficar sem bateria. Às vezes o guincho vai sair mais caro do que você mandar substituir. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem peculiar, bem controverso, né? As famosas correntes de comando, correntes de sincronismo. Será que precisa trocar? Será que não precisa trocar? Tenho meu carro e nunca troquei. E aí? Vamos conversar sobre isso. Bom, as correntes de comando, elas são componentes também importantíssimos para o sincronismo do motor, assim como as correias dentadas comuns ou até aquelas banhadas a óleo. Mas de fato elas são mais robustas, elas são metálicas e trabalham num conjunto de engrenagens que também são metálicas, mas o fato de ser metal com metal é aí onde mora o problema, né? Por mais que esteja lubrificado e banhado no óleo, existe um desgaste, na verdade, que não dá para ver a olho nu. Esse é o que da questão, não dá para fazer uma inspeção visual, mas desgasta sim. Só que aí, culturalmente no Brasil, a gente não tem o costume de estar substituindo, porque nunca vimos relatos de substituir ou de arrebentar. Sempre tive meu carro, nunca precisou trocar. Então, deixa eu te explicar o meu ponto de vista com relação a essas correntes de sincronismo. Geralmente elas são equipadas em motores, em veículos que têm um nível de performance maior. E, consequentemente, se tem um nível de performance maior, ele despeja mais potência nas rodas, mais torque nas rodas e também nos conjuntos internos do motor. Então, o que acontece? Você pode ter um carro, eu já vi casos de um carro rodar 400 mil quilômetros e nunca ter feito a substituição. Só que a gente precisa se atentar a um detalhe que, geralmente, esses carros têm uma performance melhor e nós, no dia a dia, utilizamos os carros em baixa carga, né? Vamos pensar em rotação ali, 2.000, 3.000 rotações, não passando muito mais do que isso. Só que são carros que, se você pisar fundo, ele vai entregar muita potência nas rodas e, consequentemente, que os conjuntos eles vão sofrer essa carga também. Aí, imaginando que a corrente ela é metálica, ela trabalha junto com engrenagem e esses dentes que são metálicos. Se já tiver um desgaste acentuado ali e você, numa autoestrada, precisar fazer uma ultrapassagem, exigir plena carga do motor, ele vai despejar toda aquela potência, se já houver um desgaste, provavelmente esses dentes aqui eles vão romper, ou em alguns casos também que a gente fala que pulou ponto, né? Ela apenas sai da posição porque tem dois dentes que tá com desgaste acentuado, mas os demais não. Então acaba pulando o dente e aí da mesma forma o motor ele acaba colapsando e, enfim, gera diversos problemas. Então essa é a minha opinião a respeito disso. Também tem que substituir, tem que respeitar os prazos que o fabricante recomenda por quilometragem, porque, como eu falei, são motores de alta performance, são motores com mais tecnologia embarcada, são consequentemente mais caros para fazer manutenção. Então, se fizer a manutenção correta, nos prazos corretos, pode sair muito mais barato do que você um dia precisar abrir o motor para estar retificando, porque pulou ponto, ou a correia quebrou, ou os dentes romperam.